Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo essa live depois que ela for ao ar. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos, basicamente em Belo Horizonte, diversas capitais brasileiras, mas hoje a gente fala 36 anos, mas na verdade 34, de forma presencial, e 2 anos e meio já nesse mundo líquido, né, nesse mundo de plásticos e vidros que a pandemia nos lançou. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco, de cabelos e barba grisalhos. Ele usa uma boina preta e um óculos de haste preta. Afonso veste uma jaqueta preta sobre uma blusa branca e ele está sentado em frente a uma estante repleta de livros. 600 programas gravados ao longo destes tantos anos de trabalho. Pode começar aí a maratonar, que daqui 3 meses a gente conversa, tá? Hoje, a gente realiza Sempre um Papo, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, na cidade de Itabira. E, para tanto, nós convidamos o Pierre Rupert, que é da SP Leituras, para quem não sabe. SP Leitura é a Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, que administra a Biblioteca São Paulo, lembra onde era o Carandiru? E a Biblioteca Parque Vila Lobos. Além disso, todo o sistema estadual de bibliotecas públicas do Estado de São Paulo. Além disso, mais um monte de coisa. Então, para a gente falar desse mundo das bibliotecas públicas e tudo que envolve, tudo que está ao redor disso, o Pierre está aqui com a gente, a quem eu agradeço muitíssimo. Boa noite, Pierre. Boa noite, é uma alegria imensa estar com você de novo, Afonso. O convidado é o diretor executivo da Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, Pierre Rupert, um homem branco, de cabelos escuros e sem barba. Pierre usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa azul escuro. Ele está sentado em uma sala com diversas prateleiras de livros nas paredes. Para mim também é um momento muito especial, porque além de ter a honra de ser conselheiro, né, da SP Leituras, hoje a SP Leituras comemora 12 anos, então não poderia deixar de ter essa conversa aqui, mas vamos lá, nós temos muitos espectadores nos assistindo, a quem agradeço a audiência, e desde já, conta para a gente o que é a SP Leitura e também o que significa esses 12 anos de trabalho. Beleza. Bom, nós não temos 36 anos, né? Não somos adultos já, já maduros e tal, né? A gente ainda é pré-adolescente com 12 anos, né? Mas estamos fazendo uma trilha bem interessante. A SP Leituras é uma organização social de cultura, é um tipo de ONG que é qualificado para gerir equipamentos e programas de cultura, né? E nós temos um contrato com o governo do Estado de São Paulo, mediante o qual a gente administra essas duas bibliotecas que você mencionou, que são bibliotecas diferentes, vamos dizer assim, né? A gente fala um pouquinho delas, né? O sistema, nós acabamos de lançar a Biblion, uma biblioteca digital, nós também administramos uma biblioteca de empresa, e a gente está envolvido em vários projetos, né? Projeto de apoio ao desenvolvimento de biblioteca comunitária, em vários projetos ligados à questão da biblioteca, da leitura, da literatura e do conhecimento, né? Como ONG, quer dizer, é um grupo de pessoas, né, que são muito identificadas com o tema. A gente é realmente muito identificado com essa questão, né, da literatura, da leitura e da biblioteca, né? E é isso, a gente monta projetos nesse sentido, né? Sempre partindo do princípio de que, muito singelamente, né, na nossa opinião, tudo começa na literatura, né? Tudo começa na leitura. Quando eu falo de leitura, eu estou falando do oral também, na audição, né, de histórias e tal, né? Mas é importante dizer também que a SP Leitura foi eleita em 2021 pelo Instituto DOAR, a melhor ONG do Brasil na categoria de cultura, e pelo 4º ano consecutivo, uma das 100 melhores ONGs do Brasil, né?
Isso é uma titularidade, é uma premiação, mas que deixa muito transparente a qualidade e o profissionalismo da SP Leitura no trato com as bibliotecas, né? Obrigado. A gente realmente tem muita. Esse prêmio, para nós, ele é muito importante porque justamente ele fala de transparência, né? É um prêmio muito focado na questão da transparência, da visibilidade das questões de diversidade, de pluralismo e tal. Então, a gente usa o prêmio quase como esse de estar nas 100 melhores ONGs do Brasil, para nós é quase como se a gente tivesse um certificado ISO, né? A gente trabalha usando esse prêmio como um guia para melhorar, vamos dizer, a gestão da questão cultural, das coisas que a gente gere, né? E é bem legal mesmo a gente fazer parte disso. Sem dúvida. Mas vamos voltar um pouquinho nesse campo de conceito. Nós vivemos um mundo extremamente atacado, assediado pelas chamadas distrações digitais. E aí eu vou além. Distrações digitais não é só joguinho, não é só televisão, é tudo junto. Esse mundo cibernético e eletrônico que nos rodeia, que em certa medida, eu tenho umas dúvidas, mas eu vou lançar essa pergunta dessa forma. Em certa medida, atrapalha e concorre com a leitura de livros convencionais. Tá? Então, a pergunta é provocativa mesmo. Nesse contexto, para que serve uma biblioteca? Olha, tem dois aspectos importantes na sua pergunta, no meu entender. Um é essa questão da biblioteca, do para que serve uma biblioteca, né? Eu me lembro, quer dizer, até antes das mídias sociais estarem tão ativas e do digital estar tão presente, né? Mas quando ele já existia, nos perguntavam muito, bom, mas em tempos de Google, né, por que biblioteca? E a resposta da gente costumava ser a seguinte: olha, se você acredita que a biblioteca é meramente uma estante com livros, de fato, talvez não faça muito sentido, né? Só que uma biblioteca é muito mais que uma estante de livros, né? Uma biblioteca é ação. Estante é móvel, né? Você vai encontrar na loja de móveis. Numa biblioteca, você vai encontrar ações ligadas à comunidade, evidentemente, a qual a biblioteca cerca, e ligadas à questão do conhecimento, da cultura, da literatura, né? E essas são as funções que a biblioteca tem que preencher. A gente costuma dizer que nas bibliotecas públicas, principalmente nas públicas, tá? Quatro eixos orientam as nossas ações. Um é que uma biblioteca pública existe como uma plataforma de conhecimento, né? Para construção autônoma, não é uma escola, não é um curso, é um lugar onde cada um entra com um projeto, ou sem projeto nenhum, né? E a biblioteca tem que ir lá para servir como plataforma para alimentar essa pessoa com materiais, com livros, com conhecimento e com contatos, com pessoas. Sinergias, né? O que a gente pode chamar de... Exatamente. Nesse sentido, a gente diz que uma boa biblioteca, nós temos um bibliotecário americano muito interessante que fala isso. Ele fala: uma boa biblioteca constrói comunidades. Não é que ele vai construir a comunidade que está ao lado, ela constrói comunidades de interesse, né? Ela bota junto pessoas que têm interesses iguais, embora possam ter visões diferentes, né? Então, a biblioteca é um espaço ótimo para você discutir pluralismo, diversidade, conhecimento e tal, né? Fora isso, a biblioteca é, segundo o eixo, a casa da palavra, de fato, né? É o lugar onde a literatura encontra uma acolhida, né? E espaço para ser transacionada entre as pessoas, né? Para ser lida em conjunto, lida sozinha, clubes de leitura e tal. E a literatura traz uns valores incríveis para a biblioteca, né? O primeiro é esse, da profunda pluralidade e diversidade, porque a literatura, na verdade, te permite
entrar em contato com a alteridade, com coisas que você nunca imaginou que existiriam, com locais que você não conhece, com ideias que você talvez não conheça, né? Com modos de ver diferentes. Quer dizer, é um tremendo acesso seguro ao diferente, né? E a biblioteca deve ser a mesma coisa, né? Uma plataforma segura para você conhecer e entrar em contato com a diferença também, né? Biblioteca é também, em terceiro lugar, um ponto de uma praça cultural, um lugar onde culturas se encontram, onde pessoas que carregam cultura, todo mundo que entra na biblioteca tem conhecimento, tem algum conhecimento. E esse conhecimento faz parte do conhecimento que está disponível nessa plataforma, né? Então, é um local para encontros de pessoas, né? Para comungarem ideias, para se divertirem juntos, se for o caso, para ter um convívio familiar, para seja o que for, né? E, por fim, e esta é uma função urbana que as bibliotecas estão assumindo mundo afora, as bibliotecas estão se transformando em uma espécie de sala de estar gratuita, digamos assim, nas cidades onde elas estão. É um dos raros lugares em que você entra e você não é obrigado a nada. Você não paga, né? Você não tem que fazer nada, você não é obrigado a fazer. Você faz o que você quiser, é um espaço de liberdade mesmo, né? É um espaço e qualquer pessoa que use a biblioteca porque precisa de um pouco de silêncio, um pouco de liberdade, um pouco de contato humano, a biblioteca é um lugar autêntico para você fazer isso, né? Esse papel ele é cada vez mais importante no mundo inteiro, né? Então, A tudo gente isso... aí começa a estar falando de acolhimento, né? Que é uma Exatamente. área do mundo urbano muito, muito sofrida, né? Muito em decadência e também muito pouco utilizada, né? Exatamente. Então, a característica básica, por exemplo, dessas duas bibliotecas que a gente gere é exatamente, a palavra exatamente usada é essa, é acolhimento, né? Quer dizer, a primeira função da equipe da biblioteca é estar afetivamente, positivamente carregada para receber as pessoas que vão à biblioteca pelos motivos que forem, né? Tem gente que vai à biblioteca, por exemplo, para ver reconhecida a sua identidade, né? Nós sabemos, por exemplo, que existe uma importante, na maior parte do centro, em todos os centros urbanos no Brasil, importantes camadas de pessoas em situação de rua, né? São frequentadores de biblioteca e são bons frequentadores de biblioteca, com interesses muito variados, não é uma categoria social com uma cultura comum. Há muitas coisas diferentes que estão debaixo desse manto, né, desse nome de pessoa em situação de rua, né? E algumas dessas pessoas, a gente sabe qual é a reação normal das pessoas a uma pessoa em situação de rua. É ignorá-la, quer dizer, essas pessoas elas não têm sua identidade reconhecida, né? Elas andam na rua sob a égide da inexistência, né? E quando elas entram na biblioteca, elas têm identidade. Elas começam recebendo uma carteirinha, né? Elas têm identidade, elas são acolhidas, o que elas fazem é considerado legítimo, né? E elas vão e usam de mil maneiras diferentes, cada um tem o seu projeto. Usam a biblioteca para entrar em contato com suas famílias através dos computadores e da internet, usam a biblioteca para ter acesso a jornal, para usar as facilidades que a biblioteca oferece, né? Está sempre limpa, banheiro em ordem e tal, né? Para ler, evidentemente, para, inclusive, fazer grupos entre si e discutir questões comuns e tal. Então, tudo isso é uso muito legítimo da biblioteca, né? E isso não, quer dizer, você não emula isso com muita facilidade no meio digital, né? Começa por aí, né? Bem, dois assuntos que eu queria que você acrescentasse. O primeiro deles é o desafio que a Biblioteca São Paulo e a Vila Lobos enfrentou para tratar do assunto acessibilidade.
Bom, primeiro que quando a gente fala de acessibilidade, tem várias maneiras de compreender essa questão, né? Sim. Então, então, se a gente fala de acessibilidade física, acessibilidade social, acessibilidade, né? A acessibilidade é uma marca, quer dizer, é uma permanente preocupação da biblioteca, né? A gente, muitas vezes, quando se discute a questão da acessibilidade, nós somos acessíveis, não somos acessíveis. Eu acho que essa é uma discussão um pouco acaciana, porque, na verdade, a acessibilidade, a luta pela acessibilidade é um eterno caminhar, é um caminho, é uma estrada que você vai trilhando por ela, não para, não dá para você chegar e falar, bom, agora eu cheguei lá, não chegou. É um caminhar mesmo, né? E tá no DNA dessas bibliotecas desde o seu início, né? A gente tem, do ponto de vista da acessibilidade física, a gente tem um trabalho muito importante para pessoas com baixa visão ou sem visão, né? Através de dispositivos, mas também de programação, né? E a gente trabalha a questão da programação não no sentido de fazer uma programação especial para grupos com questões de acessibilidade, né? Mas no sentido de fazer programas universais que deem conta de dar condições de acesso a todo mundo, né? Então, esse é o caminho que a gente trilha, né? Quando a gente fala de acessibilidade de um ponto de vista mais amplo, né? Do ponto de vista do acesso mesmo, quer dizer, como é que uma biblioteca pode ser acesso para qualquer pessoa, para conhecimento, para debate, para literatura, etc., né? E eu acho que, no fundo, nós estamos sempre falando disso, né? Todas as acessibilidades terminam nesta conversa, né? Isso é uma coisa que tem que ser construída, evidentemente, com as pessoas, com quem está frequentando a biblioteca, né? Tá, mas do ponto de vista da acessibilidade prática, com relação à baixa visão, vocês estão conseguindo equipamentos e toda porque é um maquinário, né? É uma tecnologia e normalmente não é barato, ainda tem isso, né? Do antigo Braille até modalidades mais modernas de interação com as pessoas, com os deficientes físicos em geral. Nessa questão da acessibilidade física, você tem razão. Quer dizer, muito disso depende de você ter equipamentos assistivos, né, que contribuam para você poder dar acesso, né? E a gente, quando nós começamos com essas duas bibliotecas, a gente começou muito bem equipado para tratar dessas questões, né? Também depende muito de ter equipes preparadas, porque não adianta você ter um monte de equipamento se tua equipe de atendimento não está preparada a lidar com o público, né? Quer dizer, a gente tem um exemplo muito clássico, né? Que é quando entra uma pessoa com problemas de visão, né? A equipe, às vezes, alguém mais amistoso já chega, já quer tocar e tal, e isso você tem que aprender a lidar com isso. É outro jeito de se aproximar das pessoas, é outra maneira de lidar. Então, as equipes têm que estar preparadas para isso, têm que discutir isso, têm que conversar, inclusive, com quem lida com isso e tal, né? A questão dos equipamentos, quer dizer, a grande questão é como você vai se mantendo vamos dizer, atualizado com respeito a esses equipamentos, né? A gente tem conseguido, quer dizer, nós temos nas bibliotecas bons equipamentos que ajudam, por isso que a gente tem uma frequência bastante importante, eu diria, de pessoas com questões de visão, né? Com problemas de visão, e temos também pessoas com deficiência
outros tipos de deficiência que também têm como ser atendidos. Então, está tudo sinalizado, né? Nós temos, vamos dizer, todas as condições de receber cadeirantes, né? A gente conhece biblioteca pública que um cadeirante nem consegue passar no meio das estantes, né? Não consegue nem subir por causa das escadas. Eu estou cansado de É. ver isso, principalmente no interior do país, né? Então, isso tudo a gente tem um olho muito atento. Existe, de fato, um componente que exige investimento, mas existe muito que se pode fazer com pouco investimento, né? E a gente tenta as duas coisas, claro, né? Quer dizer, sempre que a gente consegue pleitear uma verba ou conseguir uma verba para ir melhorando esses equipamentos, a gente vai fazendo, né? Com relação não a sua, a minha terceira idade, o que vocês praticam nesse mundo de terceira idade? Isso é bem legal, viu? A gente essas pessoas a gente chama na biblioteca de mais 60, né? Para não ter nenhum qualificativo, nenhum qualificativo no nome, esse negócio de melhor idade do não sei o quê, sem adjetivos. Objetivamente, é mais 60, né? Tem gente que acha isso ótimo, tem gente que acha que não é, problema de cada um acha o que quiser. É mais 60, né? E nós fizemos uma época um programa muito interessante de inovação dentro da Biblioteca de São Paulo, que foi botar toda a equipe, né, usando dispositivos que simulavam, que forçavam a pessoa a ter uma experiência de alguém mais 60, né? Então, por exemplo, tinha redutores de movimento, né? Então, quando você queria abaixar, o negócio era... né? Tinha redutores de visão, tinha um monte de equipamentos para você sentir o que era. Porque a gente tinha essa ideia de que quando o pessoal que trabalha com isso sente na pele o que está acontecendo, a visão muda. E a gente criou também um grupo de frequentadores da biblioteca, que eram mais 60, para servir como uma espécie de grupo de opinião, né, sobre o que a gente devia fazer com a biblioteca. E aí a gente criou um monte de dispositivos e de programas, né? E um dos programas mais bem-sucedidos que a gente criou, e ele é bem-sucedido até hoje, né, é o programa de tecnologia para mais 60, que se divide em dois programas. Um é smartphone para mais 60 e o outro é computadores para mais 60, né? A ideia do smartphone, porque smartphone é acesso a conhecimento hoje, né? Então, e a informação, né? Então, a ideia de você dar cursos de smartphone para mais 60 dentro da biblioteca é completamente diferente de um curso de smartphone lá na companhia telefônica que quer te vender ou o aparelho, ou a linha, ou não sei o que mais, né? Porque a pessoa está sendo atendida por um atendente da biblioteca. Quem está dando o curso é um atendente da biblioteca, né? O curso é para grupos pequenos, para a gente para poder trabalhar com paciência, com calma, com essas pessoas, né? E pelo fato de acontecer na biblioteca e com um público que tem uma sede de contato, né? Porque normalmente tem pouca oferta para idosos na cidade, né? A cidade é um ambiente muito hostil para o idoso, né? Você acaba criando grupos de interesses de idosos que acabam explorando a cidade de novo, a parte cultural. O atendente que está dando o curso está sempre comentando: olha, chegou esse livro novo na biblioteca, tem gente que volta a ler. É muito interessante o resultado. Nos primeiros cursos que a gente dava, a gente tinha, quando terminava, nós tínhamos pessoas participantes dos cursos que falavam: eu vou fazer de novo. A gente falava: mas não faz sentido, você já aprendeu. Não, mas é tão legal, eu quero fazer de novo. Então, a gente foi estimulando que essas pessoas fossem se associando e fazendo coisas junto na biblioteca, né? Isso é criar comunidades de interesse, né? Isso é a missão da biblioteca, né? E é Agora fabuloso. vamos falar de criança agora, divertido, porque
As décadas anteriores, né, 70 em diante, principalmente com o advento de livros ilustrados maravilhosos, a literatura infantil passou por um boom muito interessante, né? As crianças são sideradas, ainda são, na verdade, por livros infantis. No entanto, hoje nós enfrentamos o querido celular como uma forma brutal. O celular virou o professor, substitui a mãe e o pai na ausência de entretenimento, e aí vai, coisas que até adoecem as crianças. Como é que as bibliotecas e a SP Leitura estão enfrentando esse desafio de contagiar novamente as crianças pelo livro? Essa discussão é fundamental, Afonso, porque nós estamos, nesses anos que nós estamos vivendo, nós estamos decidindo coisas que vão muito além da nossa vida, né? Nós estamos decidindo como é que as crianças, os futuros adultos, né, estão formando seus cérebros, estão formando sua capacidade de pensar, de refletir, de raciocinar, de imaginar, de se emocionar, né? E a gente foi confrontado com isso, com essa questão. Nós começamos há um bom tempo atrás um programa chamado Lê no Ninho. O Lê no Ninho é um programa destinado a crianças na primeira infância, 6 meses de idade até 4 anos de idade, mais ou menos isso, né? E o programa consiste basicamente em atender essas crianças junto com seu pai, sua mãe, seu cuidador, seu avô, tal, né? Sempre junto, porque o foco do programa é modificar o comportamento do adulto, né? Mostrando para ele que criar um espaço afetivamente positivo, né? Gostoso, prazeroso, em torno da herança cultural da família, em torno dos livros de imagem, de contar histórias, de brincar com palavras, nada que tenha a ver com alfabetização antecipada, porque isso também é um problema, né? Mas sim com contato com o mundo das histórias, tal, porque é aí que começa a literatura, né? A literatura começa no oral, né? Então, essa carga positiva que é dada pelos pais, né, vai ajudar muito essas crianças no futuro. E no presente, de cara, já transforma a família, porque traz felicidade para a família. Uma família que se dispõe a 2, 3 vezes por semana ficar junto em torno de histórias, se divertindo e cantando juntas, já é uma família mais feliz, né? Claro. Então, já começa assim o programa, né? Falando que, olha, você já está ganhando, né? Mas isso também ajuda a formar essas mentes para o futuro. São mentes mais curiosas, mais abertas, mais imaginativas, tá? Ah, isso garante que vai ser leitor? Não, garante nada, garante, né? Mas ajuda. E se não for leitor, vai ser uma pessoa curiosa, vai ser uma pessoa mais aparelhada. E aí a gente começou a fazer esse programa e foi tendo um sucesso, muito sucesso, né? E surgiu essa história das telas. Bom, então vamos introduzir livro digital, e aí a gente, opa, e agora? Devemos ou não devemos? E houve uma enorme discussão sobre isso, né? Nós, inclusive, simulamos começar a trabalhar com digital e logo percebemos que isso não vai dar certo, né? A primeira constatação foi que se você chega para uma criança pequena, 1 ano e meio, né, que não teve contato com celular, com computador, com nada disso, e apresenta para ela um tablet ou um belo livro de imagens, é fatal, ela vai para o livro de imagens. Ele é mais rico, ele tem mais chance, ele tem mais, né? O tablet tudo tem a mesma forma, tem o mesmo, né? Sempre aquele. E o livro é táctil. É táctil, e a gente, inclusive, diz nas bibliotecas que é também comestível, porque algumas das crianças babam e mastigam os livros, e a gente diz, olha, faz parte. Não tem problema, deixa babar. Nenhum, nenhum. Então, Aqui. E aí começou essa discussão do que, como é que a gente encara as telas. Hoje, me parece que há um senso comum entre as pessoas que discutem a plasticidade do cérebro, a formação das pessoas e a educação, de que submeter crianças a telas antes
de submetê-las ao exercício da imaginação, da leitura, da contação de histórias, tal, e depois da leitura, né, é problema. Né? Por quê? Porque por vários motivos. Quer dizer, você tem gente da área da neurocientistas que mostram isso. Né? Mas você... Opa, desculpa. Mas você também percebe isso em alguns indicadores importantes. Por exemplo, há pesquisas mostrando que o índice de empatia da juventude nos últimos 20 anos está decrescendo. Né? E a literatura, e a leitura, e a audição da literatura oral trabalha justamente muito a empatia das pessoas, por causa dessa história da diferença, e você está entrando em contato com coisas diferentes. Né? A outra constatação, e aí todos nós estamos vivendo isso, quer dizer, hoje, nesse mundo das telas, né, no que a gente está chamando de cultura digital, ou seja lá o nome que se dê a isso, né, existe uma lógica por trás que não é exatamente uma lógica para formar pessoas ou para tirar o que de melhor as pessoas têm, né? Para botar pessoas em contato e tal. A lógica é a lógica do clique, eu preciso que você dê mais um clique. Né? Ou porque eu estou monetizando, ou porque eu preciso dessa popularidade, ou porque sei lá por quê. A lógica é, eu preciso fazer esse cara dar um clique a mais. Quando você entra nessa lógica, você está suprimindo, ou você está tentando suprimir o direito da pessoa de parar, pensar, refletir e tal. E não existe leitura sem isto. Não existe leitura se você não é dono do seu tempo. Se o mecanismo é dono do seu tempo, se o celular é dono do seu tempo, não existe leitura. Né? Sem dúvida, inclusive que no campo da leitura a gente conhece livros que se leem, que são feitos e escritos para serem lidos rápido, e livros que propositalmente têm um ritmo mais lento para trabalhar áreas do cérebro, isso a neurociência já provou, que nem são experimentadas durante a prática diária de afazeres. Né? Exato. Então, assim, é importante também que as pessoas falam, pô, esse livro é chato, esse livro é lento. Peraí, vamos trabalhar, vamos nos fazer essa pergunta. O que um livro lento pode fazer com sua alma, com sua emoção, com seu sentimento e principalmente com seu cérebro? É isso, quer dizer, você imagina o seguinte, quer dizer, essa história do clique rápido, né? Ela tende a suprimir várias coisas. Quando você está lendo um livro, né, normalmente, né, quem dá o tempo mesmo, no fundo, quer dizer, você pode escrever para ser lido rápido, mas quem dá o tempo da leitura é você. Né? O livro te sugere, né? Mas quem dá o tempo é você é sujeito. Né? Quando você entra no mundo do clique, o que o cara quer é que você dê o próximo clique, ele não quer que você pense muito. Né? Não, a intenção é sempre essa. Né? E isto primeiro conspira contra a ideia de você ser um dono do seu tempo, né? E sujeito das suas decisões. Você está sendo carregado, né? Para lá e para cá, em função dos interesses. E tem um mecanismo aí que é muito difícil de a gente concorrer com, que é esse negócio eu vou chamar de remuneração fácil. Né? Todo esse mundo digital, ele é construído, todo, claro, estou generalizando, mas a enorme maioria é construída em torno dessa ideia de você, quer dizer, não é a ideia de você entrar em contato com algo, examinar algo, né, imergir em algo. É o contrário, ó, clica aqui que você vai ganhar isso, clica aqui que você vai ganhar isso. Então, toda aquela atividade que exige um pouco mais de esforço intelectual, né,
tende a ser abandonada. Só que o que esquecem de contar, né, ou o que a gente esquece de pensar, é que essa atividade, que pode ser que no começo exija um pouco mais de concentração e tal, lá no fim remunera muito mais do que essa remuneração facinha que você vai recebendo aos pedacinhos, né? Então, essa é uma das batalhas que a gente enfrenta na questão do digital, né? Certo. Então, Eu queria aproveitar e já tocar no assunto da Biblion, mas antes uma pergunta desconfortável. Existe uma idade intermediária, ali entre 12 e 18 anos em especial, que é um desafio para o mundo editorial, né? Eu estou falando nem de biblioteca só, não. Eu converso com editores, eu converso com escritores, e eles não conseguem fazer com que essa idade parece que continue a ler como em outras idades anteriores. Como é que vocês entendem isso? olha, eu acho que aí tem duas coisas. Tem uma coisa que é um pouco uma espécie de deficiência que nós criamos no nosso país, né? E tem uma coisa que tem a ver com a idade mesmo, né? A deficiência que nós criamos no nosso país é imaginar uma literatura, e principalmente bibliotecas, né, centradas em crianças que, na verdade, tinham que ler porque eram obrigadas a ler pela escola, né? Então, esse é o famoso público fácil, né? Bom, o cara é obrigado mesmo, a professora tem que cuidar mesmo do cara lendo, tal. Então, pronto, a gente atende esses caras e diz que está fazendo um trabalho de encantamento pela leitura. Não está. A gente está atendendo uma demanda, mas não está fazendo um trabalho de encantamento com a leitura, né? Alguns professores sabem fazer, né? Mas é muito claro que o que define realmente se está ou não fazendo o trabalho de encantamento é o professor, quer dizer, um professor apaixonado, que realmente se interesse pelos alunos e pela literatura, né? Tem que se interessar pelos alunos também, né? Este cara vai trazer, vai criar leitores, né? Mas a maioria, não, infelizmente, não acontece assim. A gente sabe que nas escolas, inclusive, são pouquíssimos, proporcionalmente, os professores que dedicam à leitura algum tempo, que não se, né, a uma leitura mais prazerosa, mais, né? Então, uma parte vem daí. Agora, a outra parte vem porque, de fato, você está, quer dizer, quando você pega essa faixa dos 12 aos 17, 18, né, você está lidando com pessoas que, de repente, se abrem para o mundo de uma maneira e se abrem muito ligadas nos seus pares, né? E é um mundo que exige uma certa contestação, né? É a hora que eu estou afirmando minha personalidade. Eu preciso, né? Eu não posso concordar com todo mundo. Eu tenho que questionar, né? É importante eu questionar. E a gente sente que, não sei se tanto na literatura, mas nas bibliotecas havia muito pouco espaço para isso, né? Nós temos experiências no Brasil fascinantes de trabalhos com jovens nessa faixa de idade, né? Se você pensar, por exemplo, o trabalho das bibliotecas comunitárias, em boa medida, ele se dá com esta faixa de idade, né? Como é que eles captam esses jovens, né? Como é que eles trabalham esses jovens? Se interessando por eles, né? E trazendo eles para construir a biblioteca junto, para discutir o que tem que ter ali e tal, né? Nós fizemos uma experiência maravilhosa nos últimos 2 anos, com pandemia e tudo, né? De apoio à criação de uma biblioteca comunitária aqui no litoral do estado de São Paulo, né? Que era uma biblioteca de jovens. Os jovens é que queriam fazer a biblioteca, né? E quando você começa a discutir com eles, é muito interessante, porque muitos deles sequer liam, ou liam muito pouco, ou tinham outros interesses, por exemplo, mas você parte desse interesse e você acaba levando para a leitura. Porque, por exemplo, tinha um grupo de jovens cujo interesse era ilustração. Eles gostavam de desenhar, de ilustrar. Legal, vem cá, aqui é teu lugar. E vamos começar pelo quadrinho,
né? E vamos começar pelo... ou então você tem outro grupo de jovens que é interessado nas telinhas, né? Ok, então vem cá, vamos olhar o que tem em termos de construção de história que a gente possa explorar nesse meio. Ou ajuda a gente com a divulgação desse projeto e tal. E você vai formando uma comunidade e essa comunidade começa a discutir interesses. Os interesses são os interesses humanos, né? Claro. E qual é o interesse deles? Eles querem falar sobre sexo, eles querem falar sobre amizade, eles querem falar sobre vida profissional, como é que vai ser a vida no futuro, eles querem falar sobre futuro, eles querem falar sobre a comunidade deles. E aí você vai mostrando como a literatura, né, e a leitura, né, são ferramentas incríveis para eles falarem, quer dizer, para eles se expressarem, né, e para eles receberem, né, digamos assim, inputs para ir montando o mundo deles, né? Eu fico pensando no queridíssimo, no anjo Pedro Muriel, que a gente conhece, né? Quando ele fala com todas as questões que ele tinha, né, físicas e tal, quando ele fala o que a literatura fez por ele, um poeta magnífico, né? Você conhece, um poeta extraordinário, sei que me apresentou, né? Quando ele fala do que a literatura deu a ele, né, é disso que você está falando com esses jovens, né? E esse é o momento de achar as pessoas é nessa idade mesmo. Então, quem está trabalhando a partir do interesse desses jovens está conseguindo, sem problema, trazê-los para o mundo da leitura. Bem, vamos então falar de um projeto que durou muito tempo para ser feito, que custou muitas mentes e pensamentos. É importante dizer isso antes de apresentar a Biblion, porque foi um trabalho danado para consolidar. É a Biblioteca Digital, lançada pela SP Leitura em conjunto com a Secretaria de Economia Criativa e Cultura do Estado de São Paulo, né? Um projeto também do governo de São Paulo, importante dizer. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo o que é a Biblion. Então, a Biblion é isso, ela é a biblioteca digital gratuita do Estado de São Paulo, né? De São Paulo, né? Então, agora, uma biblioteca pública digital é um negócio meio complicado, né? Porque a gente sabe que, vamos dizer, o livro digital já existe há muito tempo, né? E a oferta de livros digitais também existe há muito tempo, embora no Brasil sempre foi um pouco resistente, né, a isso, o mundo da edição via com muita desconfiança a isso, mas depois que veio a pandemia, acabou a desconfiança, acabou tudo, né? E agora, você encontrava livros digitais para comprar, né? Mas uma biblioteca pública oferecendo gratuitamente livros digitais, isso não tinha modelo para isso, né? Então, a gente está estudando esse assunto desde 2011, 2012, né? Olhando o que acontece no mundo e tal, mas aqui não tinha como viabilizar, porque você não tinha parceiro capaz de te prover com o acervo que você precisa, né? Existe um problema complexo aí, porque, evidentemente, a cadeia do livro tem que ser remunerada, né? O autor tem que ganhar seu direito autoral, o editor tem que ganhar pelo seu trabalho e tal, né? E não é porque é digital que isso, né, razão a mais para remunerar quem tá criando e tal, né? Então, demorou muito tempo até a gente encontrar uma plataforma capaz de nos ajudar a trazer conteúdos para uma biblioteca pública, né? E a Biblion é um pouco o reflexo de ter surgido essa possibilidade. A partir de 2019, fim de 2018, começaram a aparecer os primeiras propostas, né, realmente concretas, porque até lá você tinha coisas que funcionavam em meios limitados. Eu dizia, olha, eu tenho esses 150 leitores.
E aí você tinha uma oferta para 150 leitores. Agora, ó, uma oferta nos moldes de uma biblioteca pública, a biblioteca pública não tem 150 leitores, nenhum leitor, nem 1 milhão de leitores. Biblioteca pública tem tantos leitores quantas pessoas entrarem lá querendo ler, né? O compromisso da biblioteca pública é esse, né? Então, como compatibilizar isso com a remuneração do material e tal? E aí a gente encontrou um parceiro que podia nos ajudar a resolver isso, né? E montamos primeiro um projeto piloto, para entender a lógica, porque a lógica é diferente em algumas coisas, e em outras é igual à biblioteca física, né? Eu me lembro muitas vezes as pessoas pensavam, bom, então se está na internet, né, é uso ilimitado, né? Não, não é ilimitado, a gente paga por uso, né? E o orçamento não é ilimitado, né? Então, então você tem lá os livros para emprestar, mas como numa biblioteca física, né, às vezes você quer o livro e o livro já está emprestado para outras pessoas, né? Então aí você entra lá, você faz uma reserva. Só que o bacana é que você faz a reserva e quando o livro está disponível, você recebe uma mensagem, teu livro está disponível, está lá, pode ler, né? Então, a gente desenvolveu esse projeto porque a gente sabia, olha, vai surgir no Brasil essa oferta. Nós queremos que surja dentro de um ecossistema de biblioteca pública. O que significa? Significa que a gente quer oferecer esse serviço para as pessoas, a gente acredita que, inclusive, esse serviço traz um novo contingente de leitores, tem o potencial de trazer um novo contingente de leitores para o mundo da leitura e da literatura, né? Mas nós precisamos fazer isso junto com as bibliotecas físicas. Por quê? Porque muito do que a biblioteca física oferece complementa, ou muito do que a biblioteca digital oferece, pelo contrário, complementa o que a biblioteca física faz. Como eu disse, o reino da biblioteca, o conceito da biblioteca é uma plataforma, né, de encontros, de conhecimento e tal. E tem coisas que a vivência pessoal, física, é importantíssima, né? A biblioteca digital, a gente queria que fosse uma extensão da biblioteca física, né? Que a pessoa, não algo que se contrapõe à biblioteca física, mas algo que compõe um ecossistema de oferta de experiências de leitura e de compartilhamento de conhecimento, que é o que uma biblioteca tem que ser. E isso deu muito trabalho, né? E a gente ainda tem muito que aprender com isso. Como é que a gente vai dar corpo a isso, né? Uma das coisas mais simples para ilustrar essa questão é a seguinte: a gente diz, bom, se uma biblioteca física não é uma estante, uma biblioteca digital também não pode ser simplesmente uma estante virtual, ela tem que ser, né, tem ação de biblioteca aí, né? Como é que você cura esse material? Como é que você sugere leitura? Como é que você ajuda a pessoa a construir trilhas de conhecimento, né? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é como a gente pode apoiar as bibliotecas físicas na missão delas, que é uma missão cada vez mais necessária, né? Vamos lembrar que, como a biblioteca trabalha a questão da informação, uma das questões que deveria, pelo menos, ser central nas bibliotecas é trabalhar a questão da qualificação da informação, ajudar a gente a se mover nesse universo de informação aparentemente tão farta, mas muito perigosa, né? Para buscar a informação que me interessa mesmo, e não cair em fake news e todas essas maluquices que estão se multiplicando por aí, né? Isso é missão de biblioteca, né? Então, como é que a biblioteca digital pode trabalhar junto com a física? Uma das maneiras mais elementares para entender isso são os clubes de leitura, né? A gente descobriu, e a pandemia nos ajudou a gente, eu estou falando do Brasil, né, que o clube de leitura é um meio muito eficaz para sustentar leitores. E leitores sustentados são os que mais trazem gente para a leitura, né? Então, começou a ter um monte de clubes de leitura espalhados por aí, o que é ótimo, né? Acontece que muitas bibliotecas têm dificuldade de manter seus clubes de leitura, primeiro porque elas têm dificuldade de manter um acervo atualizado. Normalmente, o gestor público
não compreende que uma biblioteca precisa comprar livros, né? E precisa comprar com regularidade. É mais importante a regularidade do que a quantidade, né? Então, as bibliotecas, às vezes, nem têm o livro, ou quando tem, não vão ter a exemplaridade necessária para movimentar um clube de leitura. Tem 20 pessoas lendo o livro, você precisa ter 20 exemplares. A Biblion está servindo as bibliotecas do sistema estadual de bibliotecas como nós estamos com um programa que é justamente para suprir os leitores dos clubes de leitura das bibliotecas físicas com exemplares digitais para que eles leiam o livro e depois façam a reunião do clube de leitura, né? Então, o clube de leitura continua sendo feito pela biblioteca local, que às vezes o faz presencialmente, às vezes o faz virtualmente, faz como quiser, né? E a gente apoia isso com o acervo, né? E, ao mesmo tempo, já que estamos apoiando isso, a gente acaba fazendo, nós estamos fazendo um curso de capacitação em mediação de clubes de leitura, com apoio do Iber Bibliotecas, da Serlac, né? E com o apoio com profissionais mesmo. Tal, né? Nós estamos na segunda turma de EAD, formando mais 180 mediadores entre o pessoal que trabalha nas bibliotecas, né? Maravilha. Isso é fundamental. A capacitação, às vezes relegada a segundo plano, dada um sentido prático de lidar com livros, né, que sempre todo mundo tem, mas sem ela não funciona. Agora, conta para mim como entra na Biblion, o que se faz, como tem acesso. Olha, é simplésimo, né? Biblion você pode entrar, primeiro, ela é acessível por qualquer dispositivo que você tenha, smartphone, tablet, computador, né? Qualquer dispositivo você tem acesso a ela. Se você for entrar via internet e tal, você entra no site biblion.org.br e você vai estar lá na Biblion. Se você está no seu celular, quer entrar no seu celular, você vai lá na loja de aplicativos e põe Biblion. E você vai clicar e o aplicativo vai baixar. Você vai fazer um cadastro muito rápido, né? Vai durar 2 minutos, 3 minutos no máximo, tá? E você está lá, está dentro, tá? E aí o que você vai encontrar lá dentro? Você vai encontrar, de cara, uma oferta que hoje está ao redor de 15 a 16 mil títulos, né? Principalmente de literatura, né? Ficção, literatura brasileira, literatura internacional, poesia, conto, e por aí vai, né? Atualidades, né? E história, ciências sociais, num nível de difusão, tá certo? Quer dizer, não é uma biblioteca universitária, não é mas é uma biblioteca geral, né? Centrada em literatura, né? Bastante interessante. Isso de cara, tá? Você vai encontrar na biblioteca, existem alguns carrosséis com sugestões, né? E esses carrosséis eles vão mudando. Então, tem lá, para você ler com seu filho. Aí vem uma sugestão de títulos, né? Ou então, literatura brasileira contemporânea. Nós temos um maravilhoso programa com a Unifesp, né, a Federal de São Paulo, o curso de letras da Unifesp, que se chama Literatura Brasileira no 21, né? Em que a gente faz resenhas e dá conta da produção da literatura brasileira contemporânea e tal, né? Então, tem muita literatura brasileira contemporânea e tem os títulos. Legal, legal. Você pode pesquisar por autor, por título. Tem todos aqueles brinquedos, né? Aquelas facilidades que o e-book tem, né? Aumenta a fonte, diminui fonte. É um resultado de um trabalho imenso que vocês espectadores, terão um prazer e outra coisa, além do prazer da leitura, é muito fácil de lidar, viu? Não fiquem inibidos em baixar o app e achar que não vai funcionar, não. É muito fácil de lidar. Bem, querido Pierre, este é uma atividade do Sempre um Papo, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, em Itabira.
Então, essa pergunta é um pouco destinada para Itabira, que é uma cidade especial, porque tem Carlos Drummond de Andrade ali, mas, no geral, para as cidades do interior do país. Como você recomenda que uma biblioteca seja montada e deva funcionar? Olha, uma biblioteca pública, né? Na verdade, o ideal de um projeto de biblioteca pública é que ele seja montado com o público. Quer dizer, se a gente consegue envolver no projeto, né, os que a gente chamaria de patronos, ou usuários, ou utentes, ou o nome que você queira dar, né, da biblioteca, o teu projeto é um projeto que começa com um foco mais claro, né, e com uma oferta mais razoável, né, para a comunidade, né. Bibliotecas têm que servir às comunidades, né? Então, esse é o fundamento, né? Então, eu acho que o primeiro segredo é esse, descobrir os talentos locais, os interesses locais, a cultura local, e a partir daí começar a construir um projeto de biblioteca, né? A gente vê muito ainda no Brasil, e via muito isso, né, no mundo inteiro, inclusive, bibliotecas que eram construídas em torno do acervo, né? Ou seja, as pessoas pensavam no acervo, né, e a partir do acervo saíam em busca do público. Então, o foco da biblioteca, na verdade, era o acervo, né? Isso faz sentido em alguns casos, né? Você tem um acervo histórico importante que você quer preservar e tal, isso é importante, né? Mas uma biblioteca pública, ela é outra direção, né? O acervo, na verdade, é uma ferramenta, né? O objeto, o objetivo, não o objetivo, são as pessoas, né? A comunidade e tal, né? Então, você tem que pensar a partir das pessoas e não do acervo. Você vai começar a pensar o espaço, o acervo, inclusive que tipo de acervo que tem que ter, não só de livros, né, de outros materiais que ajudem na construção do conhecimento, na abordagem da cultura e tal, né, a partir desses interesses da comunidade. Esse é um ovo de Colombo, evidentemente, né, mas é um ovo de Colombo relativamente raro no país, né, porque as bibliotecas no país sofreram muito com essa centralidade dada ao acervo, ao invés de ser dado à comunidade que atende, né? Então, eu acho que o conceitão básico é esse, é um ovo de Colombo, é uma coisa simples. Agora, tem um monte de aprendizados que podem ser feitos a partir desse conceito, né? Existem experiências luminosas de biblioteca no Brasil e no mundo, né? E de bibliotecas de qualquer tamanho que você possa imaginar, enormes, né? E pequeninas, né? Mas que são muito efetivas, muito importantes para as comunidades que atendem, né? E todo esse acervo de conhecimento sobre bibliotecas é um acervo disponível, né? Você consegue pesquisar, né? No sistema estadual aqui de São Paulo, a gente tem um cuidado imenso de ficar buscando casos. Nós vamos ter agora um seminário internacional de biblioteca viva, né? Durante a Bienal do Livro de São Paulo, mais ou menos encaixada no cronograma, né? Mas acontecendo no Centro Cultural, no Centro de Convenções Rebouças, onde a gente reúne mais ou menos umas 800 pessoas do mundo das bibliotecas públicas, né? E a gente traz experiências de fora, compartilha com experiências de dentro, e tem experiências incríveis, né? Estão disponíveis, quer dizer, é um mundo que gosta de compartilhar Engraçado. seus conhecimentos. É interessante isso no mundo da biblioteca, né? Querido, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi um papo que eu tenho certeza que vai ficar na história, porque é difícil de encontrar uma pessoa que tenha tanto conhecimento e tanta paixão pela biblioteca pública como você, viu, Pierre? Eu tenho que te agradecer muito. Agradeço às pessoas que nos assistiram, ao Instituto Cultural Vale, esse recado, inclusive, que o Pierre deu serve
direto para o prefeito, meu querido amigo prefeito Marco Antônio Lage, para que essa coisa possa funcionar e sirva de inspiração para a cidade de Itabira, viu? Quando quiserem, contem comigo. Itabira é muito importante, de fato, né? E, nossa, a gente... Itabira quer dizer, deveria ser um monumento nacional, né? É um monumento nacional. No nosso imaginário, de todas as pessoas que conhecem a obra de Drummond, é um monumento. É um monumento, né? É uma coisa incrível. Então, eu queria passar a palavra para você encerrar, não sem antes agradecer muito essa gentileza cidadã que você teve aqui comigo de falar tanto sobre livro e leitura. Imagina, você sabe, eu sou apaixonado mesmo, é uma coisa que me move, né? Eu agradeço muito essa oportunidade de poder falar de biblioteca, não é em todo lugar que a gente consegue falar, né, desse assunto, né? E é legal, e olha, quer dizer, a gente adora compartilhar realmente ideias sobre biblioteca, projetos novos e tal, então eu queria me colocar à disposição aí de quem estiver nos ouvindo e tiver interesse em continuar essa conversa de algum jeito, estamos aí à disposição, né? E vamos que vamos, quer dizer, como dissemos lá no comecinho, né? Para mim tudo começa na literatura, né? Então vamos em frente todos juntos. Muitíssimo obrigado. Vamos encerrar com a apresentação do VT institucional do Instituto Cultural Vale. Uma ótima noite para todos. Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos.